Olá, depois de quase um ano e meio, eu volto pro YouTube para falar para vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2014. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade para escolher apenas um livro como preferido. Então, como minhas leituras foram bem numerosas durante o ano, eu preferi fazer uma lista, como eu fiz no ano passado no blog. Vou deixar o link dos melhores do ano de 2013 na descrição do vídeo. Quem me deu a ideia principal foi a Tatiana Feltrin, ou Feltrin, não sei, mas eu acompanho o vlog dela e ela sempre está postando vídeos muito interessantes e foi lá que eu tirei a ideia. Ela fez também algumas categorias, então eu personalizei de acordo com o meu gosto. Então vamos lá. A primeira categoria se diz a melhor série. A melhor série pode ser uma série completa, ou um primeiro livro de uma série, ou a melhor finalização de uma série. E eu li muitas novas séries e terminei algumas esse ano. Mas eu escolhi, por ter completado a coleção completa, o Percy Jackson, do Rick Riordan, ou Rick Riordan, como alguns chamam. E eu já tinha lido o primeiro livro e eu li os outros 4 volumes numa maratona que eu fiz durante o mês de agosto no blog. Então todos os livros têm resenha, você pode estar acompanhando lá na página do blog. E os livros são bem bacanas, eu gostei muito. Eu só não gostei tanto do terceiro, mas os outros são muito bons e o último dá uma vontade de ler novos livros da saga. Como se diz? Eu acho que é o último, os deuses do Olimpo, se eu não me engano. Então, a segunda categoria é o melhor livro YA, ou seja, melhor livro jovem adulto. Também li alguns livros esse ano e eu escolhi o Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith, da editora Gutenberg. Foi um livro que eu li em 2 dias, eu creio, no máximo, porque é um livro muito interessante, muito bem escrito, tem muita história. Eu senti como se eu estivesse assistindo um filme, no estilo Sessão da Tarde, meio juvenil, meio adulto, com muitas perdas no meio do caminho. Eu achei esse livro incrível. Só o final que deixou um pouquinho a desejar, porque o autor deixou meio vago, mas isso não desfaz toda a obra. O que vocês vão ver nesse vídeo é que eu vou fazer algumas menções honrosas a outros livros, como, por exemplo, o Diário de Carson Phillips, do Chris Colfer, que é o ator que faz Glee. Esse livro também é um infanto-juvenil e esse livro é incrível. Simplesmente você morre de rir, tem muitas piadas sarcásticas, muitos tons filosóficos no livro. Esse livro também é muito bom, então são 2 escolhas para quem quer ler um jovem adulto com o que a mais esse ano. Então a terceira categoria é o melhor livro policial. Esse ano não poderia deixar de ser, o ano que passou, o melhor livro policial para mim foi os da série O Chamado do Cuco e O Bicho da Seda, o primeiro e o segundo volume, do Robert Galbraith, que é o pseudônimo de J.K. Rowling, nada menos que escreveu Harry Potter. Então, assim, são livros incríveis. Vocês veem aqui as marcações que eu fiz. E esse principalmente, que foi o último que saiu em novembro, foi um livro muito bom mesmo. Assim, de você ficar instigado e só terminar de ler quando acabar. Então, são 2 livros incríveis para quem gosta de livro policial. E com humor britânico, com uma escrita maravilhosa. Então, fica a dica para vocês. A quarta categoria foi uma categoria que não estava no ano passado, mas eu inseri este ano por conta das leituras. Então, assim, é o melhor thriller. Eu escolhi o Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que eu vou passar a imagem na tela para vocês. Esse livro é incrível, assim, o livro e o filme que também saiu, que é estrelado pelo Blaine Arthur e a outra moça que eu não me recordo o nome, mas assim, cara, esse livro é uma surpresa atrás da outra, você fica pirado, surtado com aquele final. Então,
todas as pessoas, eu indicaria que, se você tem que ler um livro que lhe instigue, que mexa com o seu raciocínio, leia Garota Exemplar esse ano. E claro, essa categoria também tem uma menção honrosa, então eu deixo essa menção honrosa ao Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que é um autor nacional e jovem. Esse é o segundo livro escrito por ele e também traz um pouco de thriller psicológico, de maldades, de sociopatia. Então, pra você que gosta do tema, esse livro é incrível também. O final me deixou muito chateado, mas foi o diferencial do livro, porque talvez se o final fosse tão bom quanto a gente esperasse, o livro não seria o que ele é. Então, mais uma dica. A quinta categoria é o melhor drama. O melhor drama que eu li esse ano foi um livro coreano. Foi a primeira leitura que eu fiz desse país, né, desse continente, desse tipo de literatura, que foi o Por Favor, Cuide da Mamãe, da autora que eu não vou conseguir falar o nome. Então, eu espero que dê pra ver no vídeo, mas na descrição eu vou falar pra vocês. É um livro que todo mundo que tem mãe e que é filho, é um livro que serve pra qualquer pessoa, vai se emocionar, vai se sentir ligado à história. Então, se você quiser chorar um pouco, mesmo que não seja chorar, mas ficar com aquele sentimento de nostalgia, de ai, eu poderia fazer melhor, esse livro é muito bom. A sexta categoria é o melhor livro de não ficção. No ano passado eu fiz uma categoria de melhor livro relacionado à filosofia. Mas, como esse ano eu não li nada do tipo, então eu acabei modificando um pouco. Tem uma mosca aqui que tá me perseguindo. Então, o meu escolhido para a categoria de melhor livro de não ficção foi O A Arte da Guerra. Esse ano só teve autor que eu não sei falar. Então foi o Sun Tzu, ou Sun Tzu, não sei dizer. Mas esse livro é um livro que você pode ler a cada 6 meses, a cada ano, porque ele é muito fininho e ele traz muitas lições de planejamento, de conflitos com outras pessoas, de raciocínio, de interação interpessoal. Então, assim, esse livro é muito, muito bom. Acho que para todos as vertentes da vida de uma pessoa. A sétima categoria é o melhor antologia de contos, melhor coletânea de contos, ou enfim, o que fosse. Nessa categoria eu escolhi o da Clarice Lispector, Onde Estiveste de Noite, pela editora Rocco. Que também é um livro fininho, mas ele traz 17 contos, então é um livro bem completo e repleto de coisas. Pra quem não sabe, Clarice é uma das minhas autoras preferidas. Eu tô querendo começar a criar a minha coleção dela, ler bastante dela. Esse ano eu já reli coisas que eu já tinha lido e li coisas novas. Então, assim, se deixasse, minha lista ia ter muitos livros de Clarice em outras categorias. Mas eu preferi escolher um. Então, Onde Estivesse de Noite é um livro muito bom. Eu não poderia também deixar de falar do Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, ou Capote, que além da novela Bonequinha de Luxo, que dá título ao livro e também ao filme, estrelado pela Audrey Hepburn, tem 2 contos que também são excelentes. Eu li pelo Kindle, então vocês vão ver a imagem em algum lugar da tela. Mais um conto um livro de contos foi Duas Narrativas Fantásticas, do Dostoiévski, que também, como o próprio nome diz, traz 2 contos, 2 novelas, porque são contos mais longos, que, se eu não me engano, foi Adócio e O Homem que Sonhou com alguma coisa, que eu não me lembro agora o título, mas eu vou deixar no box de descrições. Foi o primeiro contato que eu tive também com Dostoiévski, que eu li Memórias do Subsolo logo em seguida, e eu quero ler Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, enfim, esse autor é muito bom. Tem autores que são meio semelhantes, como o Dostoiévski, a Clarice Lispector, o Edgar Allan Poe, e eu quero conhecer mais esses autores em 2015. A 8ª categoria é o melhor clássico da literatura universal, e sim, eu li bastante clássico esse ano. E o que eu escolhi, na verdade, é um livro que eu estou terminando, eu já li 80% por aí,
que é o Calhamaço, o Incrível, Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um livro francês. Você nunca leu, mas já deve ter ouvido falar, e ele é enorme. Essa é a minha coleção da Martin Claret, e é volume único, então você só pode ler esse livro em casa, porque ele é gigantesco. E esse livro é muito amor, é muito bom, muito bom. Assim, o Victor Hugo, ele viaja um pouquinho, eu não vou mentir. Em alguns momentos que a gente se preocupa com a história, ele para um pouquinho, vai falar da França, de outras coisas que a gente não está muito interessado, porque a gente está envolto naquela história. Mas o livro é espetacular, assim, mesmo que eu, na metade, ou sei lá, em 25% eu já sabia que ele ia ser um livro preferido da vida, e eu quero relê-lo. Sei lá, 1 ano, 2, quem sabe. Mas fica a dica, porque você precisa ler esse livro. E eu também conheci esse livro no canal da Tati Feltrin. E primeiro eu vi o filme, fiquei encantado, e logo depois eu comecei a leitura. E é isso. A próxima categoria é bem relacionada, essas 3 categorias que eu vou falar agora são bem próximas, então um poderia muito bem se encaixar no outro e vice-versa. A próxima categoria é o livro mais opressor ou instigante do ano, que é 1984, de cabeça para baixo, do George Orwell. Que na verdade não é um clássico da literatura, mas é mais recente, porque ele foi escrito no século 20, 19, 20, por aí. Mas é uma distopia que você lendo esse livro, ele é atemporal, pode ser você ver coisas da sociedade daquele tempo nessa sociedade de hoje. Então esse livro é de você ler, de você pensar, de você refletir, é muito bom. Então fica a dica de George Orwell. Também tem resenha no blog, assim, a maioria dos livros que eu estou falando aqui tem resenha no blog, eu vou deixar a descrição aí no link do vídeo. E os que não tiver, infelizmente vocês vão saber o porquê ao longo do vídeo, mas a maioria tem, então aproveitem e descubram mais, senão o vídeo vai ficar muito longo. 10ª, eu já não sei mais qual categoria. A próxima categoria é a melhor surpresa. A melhor surpresa que eu tive esse ano foi o livro do Edgar Allan Poe, a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é o único romance escrito pelo Allan Poe. Então assim, essa edição é da Kozak Naif, muito bonita, em capa dura e tudo mais. E esse livro é de deixar você meio reflexivo, de fazer você ter raiva, de você... Nossa, muitas emoções nesse livro. Ele também poderia estar na mesma categoria que 1984, mas foi uma surpresa, porque eu nem esperava ler esse livro esse ano, e foi o primeiro romance, o único romance do Poe que eu consegui ler. E maravilhoso. Esse livro também, para quem é fã, para quem gosta dos contos, é muito bom ler. E esse autor também é outro que faz parte do meu projeto de ler toda a obra. Então, assim, foi muito bom ler esse livro. Agora eu creio que seja a 11ª categoria, que é o melhor romance adulto. Para essa categoria eu escolhi um livro que eu tenho na minha biblioteca, que é o Morte Súbita, da J.K. Rowling, que vai virar série pela BBC. É um livro que nem todas as pessoas chegam até o fim, que algumas pessoas acham chato, porque é um livro que fala do cotidiano. Então tem muitos personagens, eles se entrelaçam, se passa meio que num vilarejo, e é uma história bem provinciana, uma história meio inglesa, mas que tem drogas, que tem sexo, que tem muita maldade, que tem morte, como o próprio título diz, e que eu recomendo sim para as pessoas. Não é um livro excelente, tem do lado as suas falhas, mas é um livro favorito da vida, então eu recomendo. Eu gosto disso, é muito adulto. O próximo livro, que também entra nessa categoria, que eu faço uma menção, é O Leitor, que teve o filme estrelado pela Kate Winslet, que eu vou estar passando para vocês a imagem na tela. E que eu não sei pronunciar o nome do autor, mas enfim, o livro é muito bom. Não sei se entra como uma categoria de contemporâneo, porque ele passa um pouco da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas é um livro também incrível. Quem gostou do filme deve ler o livro, porque é muito bom. Acrescenta, como sempre acontece com os livros, acrescenta mais na história. E quem ainda não viu, por favor, faça esse favor.
de ler o livro. E a 12ª categoria é o melhor livro de literatura nacional. E eu escolhi para este quesito o Rubem Fonseca, que também entraria na minha melhor surpresa do ano. Se chama E do Meio do Mundo Prostituto, Só Amores Guardei ao Meu Charuto. Sinta Só Você, o título desse livro. Então assim, eu não sabia nada, absolutamente nada do escritor, mas o título me chamou a atenção, a capa é linda, que é da editora Agir. Então assim, eu comprei e não me arrependi, esse livro é incrível. Eu já li até outro livro do autor, que é o Caso Mourel, mas não vem ao caso. Então assim, para quem tem intenção a ser escritor, para quem gosta da escrita, para quem gosta de intrigas, de livros meio que investigativos e reflexivos, esse aqui é ótimo. Eu vejo pouca gente falando sobre ele, eu acho uma ótima recomendação, literatura nacional sem igual. Menção honrosa para Zuenir Ventura, Sagrada Família, que também foi um livro incrível que eu li este ano. A 13ª é o melhor livro infanto-juvenil. O melhor livro infanto-juvenil foi o Clube da Árvore Solitária. A partir de agora eu não tenho mais os livros físicos para mostrar para vocês. Ou eu li emprestado, ou eu li pelo Kindle, então eu vou passar a imagem na tela, em algum lugar. Que é da Shana Gonzatti. E é um livro muito bom mesmo, muito bem escrito. Eu adorei ter lido. Um abraço para a Shana, e vocês precisam conhecer, porque ela é um trabalho independente, então os livros são digitais. Para quem tiver interesse, você também pode ler a resenha no blog. Um livro que todos gostaram, menos eu. Esse livro eu escolhi o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Por quê? Não foi um livro ruim, mas eu achei muito fatídico, eu achei muito desproposital o que aconteceu, sabe? Eu li e no fim eu pensei, tá, que horrível aconteceu com o personagem principal. Eu achei muito bem escrito e tudo mais, quero ler mais coisas do autor, mas que eu achei desnecessário, assim. 15, o livro mais desnecessário, agora sim, que foi o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Esse livro é muito rápido de ser lido, eu creio que em algumas horas você consegue terminar. É mais para aqueles que querem conhecer a escrita do autor. E pra mim foi interessantezinho, assim. Eu dei 3 estrelas, ou seja, quem me conhece sabe que 3 estrelas é aquele livro que é legal, mas não muda nada em minha vida. E foi isso, desnecessário. Nem amei, nem odiei. Simplesmente neutro. A melhor produção independente. São livros de autores nacionais, ou que não tem uma editora certa, ou então que publiquem livros em e-book. Eu coloquei essa categoria principalmente porque eu tive muitos parceiros durante o ano que me pediu para ler os livros. E eu escolhi para esta categoria O Idioma da Carne, que foi um livro perfeito. E eu vou deixar também o link da resenha embaixo na descrição para vocês terem acesso, porque é um livro que, na verdade, ele tem fragmentos de textos que o autor foi escrevendo ao longo do tempo e ele reuniu nesse livro. Então, fala muito sobre a vida, de uma forma crua, de uma forma que pode incomodar o leitor, mas ao mesmo tempo é verdadeira. Então, assim, eu demorei um pouco para ler, mas assim que eu peguei o ritmo, eu cheguei até o fim e eu quero reler de novo esse livro. Então, foi um livro favorito que eu indico. A 17ª categoria se chama O Melhor Livro em Língua Estrangeira. Por que em língua estrangeira? Porque meu projeto também para 2015, para ao longo dos anos, é passar a ler livros em outras línguas. E eu falhei porque eu estava pensando em ler um livro por mês de língua estrangeira, seja inglês ou espanhol, mas eu só consegui ler um este ano, que foi o Fangirl, da Rainbow Rowell. E aí, ele também não está aqui comigo, mas eu vou mostrar para vocês a edição. E foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que quem escreve blog, quem gosta de escrever histórias, quem gosta dessa fase de entrar na faculdade, de conhecer novas pessoas, de conhecer novos amores, eu acho que vai gostar desse livro. Ele fala de uma fanfic que a personagem principal escreve. Então ele tem essa interação entre o livro
e a fanfic que ela está escrevendo. Então eu adorei, já quero ler mais coisas da autora, principalmente Eleanor Park, também em inglês. Por último, a categoria mais temerosa do ano, que é o pior livro. Do mesmo jeito que aconteceu no ano passado, o pior livro eu nem cheguei a terminar, mas por isso mesmo eu considero o pior livro, porque eu sou muito guerreiro com livros. É muito difícil deixar o livro pela metade ou abandoná-lo. Então eu escolhi para essa categoria Um Verão para Toda a Vida, que eu nem me recordo o nome do autor, para você ter uma ideia. Eu comprei esse livro na Bienal de 2013 e fui tentar ler, tá passando a imagem na tela para vocês. Só que não consegui. Eu acho que eu li... É um livro curto, mas eu cheguei a ler a metade, mas morrendo, sabe? Aquele livro que vai se arrastando e você não consegue dar fim. Então, por isso eu desisti, abandonei, já passei pra frente, por isso que eu não tô mostrando pra vocês. E foi o pior livro do ano. Bom, essas foram as minhas 18 categorias, com pouco mais de 20 livros que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu sei que eu roubei um pouquinho, mas eu não consigo escolher poucos livros pra falar, porque eu acho que se eu escolhesse só, sei lá, 3, 5 livros, desmerece alguns, é meio injusto, porque eu li muita coisa boa esse ano. Foi um ano que eu conheci muitos autores novos, um ano que me proporcionou ver outros horizontes na literatura, e eu espero que continue sempre assim. Foram 64 livros lidos, um pouco mais do que no ano anterior, mas eu creio que se eu conseguir seguir esse ritmo, vai ser excelente pra mim, porque eu consegui ler e escrever ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Abraço!